E eu quero partilhar com você uma palavra que o Senhor falou muito comigo. Eu estou saindo de um forte resfriado, ainda estou com a voz bem aqui fanhosa, mas eu já quero agradecer também o carinho de muitos que me mandaram mensagem, oraram, e por isso eu já estou bem. Passou rápido, né, esse tempo. Mas eu quero partilhar com você uma palavra que o Senhor falou tanto ao meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai também falar ao seu coração nessa noite. Porque, queridos, nós precisamos avaliar a nossa vida de oração. Porque a oração, ela é o combustível do cristão. Adianta você ter um carro zero? Quem quer um carro zero? Jesus, estou aqui, hein? Se achar graça. Então, o que adianta você ter um carro zero, do jeito que você gostaria, o sonho do seu coração é daquele tipo que você nem imagina, e ele está na garagem e não ter combustível. Você não ter dinheiro para botar combustível nesse carro, adianta alguma coisa? O carro pode ser o melhor carro, se não tiver o combustível para andar, de nada adianta. Assim é a vida cristã. A pessoa pode ser comprometida, a pessoa pode ser fiel dizimista, não faltar um culto, mas se o combustível da vida de oração está comprometida, ela corre risco de poderia ser, deveria ter tanto potencial. Deixa eu falar para você, pensa essa batalha que você está enfrentando. Você pode vencer ela só com oração. Na verdade, as maiores batalhas nós vencemos na oração. Temos o conselho, é uma bênção, conselho, quem pede conselho sábio é. Mas maior que tudo isso, é quando nós pagamos um preço para a oração. Por isso que é tão difícil orar. Jesus, ele dedicou o seu ministério e a sua vida a ensinar os discípulos, a ensinar as multidões. Aonde passava, Jesus ensinava. Jesus ensinava com seu modo de vida, e Jesus ensinava com as suas declarações, através das parábolas. Já preguei algumas aqui. E nessa noite eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 6. Algo tão conhecido, mas antes eu quero introduzir dizendo a você que no capítulo 5 de Mateus, e aí você pode projetar aí para mim, meu amor, o capítulo 5 de Mateus. Esse pessoal da mídia é demais, gente. O Gabriel ali falando o texto, eu tenho certeza que as meninas estavam ali caçando, conseguiram achar qual era o texto, porque Gabriel não falou qual era exatamente o texto. Elas conseguiram achar, elas conseguiram botar na tradução que Gabriel estava lendo. Olha, vocês estão de parabéns, que coisa linda, gente. São bênção demais, né? Esse povo, olha, acolhimento dessa igreja, esse ministério de louvor, esse ministério da mídia, e esse pessoal que ministra para as crianças, gente. Vou te dizer uma coisa, esses ministérios da igreja são top demais. E a intercessão, deve ter alguém na intercessão ali, ó. Você olha ali, é só um espelho, mas não é, irmão. Ali atrás tem uma sala, tem um povo ali clamando e orando pela nossa vida, pela igreja. Olha que poderoso, irmãos. E eu quero ler com você aqui Mateus 6, capítulo 9 ao 13. Esse ensino tão poderoso de Jesus. Mateus 6, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, curve a sua cabeça mesmo sentados. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. A Tua presença está aqui. Como é bom estarmos num ambiente de culto, onde nós oramos e o Senhor manifesta a Tua presença, aonde o Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. Como é maravilhoso estarmos aqui. Como é maravilhoso ter irmãos que estão nos acompanhando de maneira
maneira online. E eu creio, ó Pai, que esta noite, através desse ensino da Tua palavra, o Senhor há de se revelar a nós, nos expor e nos transformar, porque toda a palavra de Deus pregada, ela é poderosa para transformar a nossa vida de dentro para fora. E nós cremos e confiamos nisso, e assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sabe, queridos, essa é a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos. A oração do Pai Nosso é uma oração conhecida mundialmente. Pessoas não cristãs, pessoas que são até ateus, pessoas que de inúmeras etnias, raças, religiões, conhecem a oração do Pai Nosso. Não é verdade? Você mesmo, antes de ser cristão, conhecia a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, você já viu quando os jogadores de futebol estão lá no vestiário? Eles se juntam, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Eles rezam o Pai Nosso lá. Aí as meninas, quando estão lá para ser Miss, elas estão lá no camarim aguardando, elas dão as mãozinhas e Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. É uma oração repetida e falada, e é uma oração conhecida por todos. E nós evangélicos, a gente criou um negócio com a oração do Pai Nosso. Que a gente fala assim, a oração do Pai Nosso, não, eu não faço a oração do Pai Nosso, porque é reza. A oração do Pai Nosso, não tenho o que fazer, porque nós evangélicos, nós fazemos orações espontâneas. A gente enche a boca para dizer isso. Mas hoje eu estou aqui pastoralmente para trazer um ensino de Cristo que é algo tão poderoso. Jesus começa no capítulo 5 de Mateus falando sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças em casa, você pode ler, ele vai falar dos pobres de espírito, daqueles que estão sofrendo, daqueles que são perseguidos por amor. Ele vai dizer uma sequência de bem-aventurados, e a palavra bem-aventurados é mais que feliz. E você pode perceber que as bem-aventuranças nada mais são do que o caráter de Cristo. Jesus está falando dele. E Jesus segue nos ensinos do capítulo 5, no verso 6, antes um pouquinho, a partir do verso 5, projeta para mim a partir do 5, do 6, 5. Mateus 6, 5. Logo antes da oração do Pai Nosso, Jesus ele introduz um papo sobre oração. E se Jesus decide ensinar discípulos e multidão acerca de oração, é por dois motivos. O primeiro motivo é que a oração é essencial na vida do cristão. E o segundo motivo é que através da oração, causas impossíveis são liberadas, corações são transformados, cadeias são quebradas. Olha quanto movimento de oração nós já fizemos aqui nesse culto hoje. Então Jesus ele começa ensinando sobre a oração. Antes de falar do Pai Nosso, ele diz, olha só, quando vocês orarem, e aí ele já não está mais se dirigindo à multidão, as bem-aventuranças, a multidão está ali, mas ele está dirigindo aos discípulos, e ele diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Versículo 7, e orando, e aí que o povo evangélico fica pegando e fala, não vou fazer a oração do Pai Nosso, por causa disso aqui. Mas eu quero desmistificar, quebrar isso na sua vida hoje, pelo poder do nome de Jesus. E diz assim, orando, não useis
vez de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Jesus não estava condenando a repetição, mas Jesus estava dizendo sobre as vãs repetições. Porque Jesus, como judeu, o que mais ele fazia na sinagoga era repetir orações. Os salmos foram escritos e foram escritos para serem cantados e proclamados. Então eles eram repetidos constantemente. Quando nós estamos aqui no momento de oração e às vezes no momento de louvor, hoje o Gabriel, na hora que estava ministrando, várias vezes ele citou essa frase e ele disse: faça desse louvor a sua oração. Então ele está falando o quê? Repita. Nós cantamos louvores e repetimos, irmãos. Quando, eu não sei se você já viveu isso, mas quando às vezes o coração está tomado de tanta angústia que você vai orar e te faltam palavras, quantas vezes você abre um salmo e aquele salmo é a sua palavra de oração? Mas não, o salmo, o Pai Nosso, a gente não pensa em orar, porque o Pai Nosso, ele é do pessoal que reza. Não, o Pai Nosso é do povo de Deus, é dos filhos de Deus, e todos nós precisamos entender o que o Senhor está falando sobre isso. Então, quando o Senhor está falando sobre vãs repetições, o que Ele está falando? Para de ficar repetindo algo que é vazio. Vã repetição, vã é palavra vazio. Então o que ele está dizendo é: seja uma oração espontânea, seja uma adoração que você ofereça ao Senhor, seja uma oração como a oração do Pai Nosso, não faça dela uma vã repetição, não ore de maneira vazia, sem sentido, da qual você não percebe mais o que está orando. O que eu estou dizendo para você nessa noite, irmãos? Eu quero nessa noite que você e eu tenhamos o privilégio, através da palavra, de ressignificar a nossa vida de oração. Às vezes nós nos perdemos a nossa vida de oração, irmãos, e nós conseguimos fazer da nossa vida de orações espontâneas, que nos gabamos em ter, vãs repetições. A gente ora porque a gente já sabe orar. Quando você vai orar em público, então, você já percebeu que você ora sempre igual? Às vezes você ministra louvor da maneira que você já ministra há tanto tempo. Hoje eu tenho visto assim sobre o pastor Léo, parece que Jesus pegou um óleo novo, fresco e derramou. Não é para esse tempo? De voz profética sendo liberado. Isso é maravilhoso. E muitas vezes a gente acaba se perdendo, irmãos, e fazendo as vãs repetições da nossa vida cristã no dia a dia. Amém? Vocês estão entendendo? Então, quando Jesus ele está dizendo, ele não está dizendo: olha só, mas eu vou ensinar uma oração agora, não repita mais essa oração não, porque isso vai ser vã repetição. Não! Ele está dizendo: eu vou dar para vocês um modelo. Eu vou dizer para vocês algo que vai fazer sentido. Então não seja a oração que eu faço como uma oração do Pai Nosso, ou como um salmo que pego para orar, ou seja a oração do Pai Nosso, ou seja uma oração espontânea, ela pode se tornar vã repetição, sim. Mas isso depende do meu coração. Quantas vezes você já adorou o Senhor aqui e declarou canções, mas a sua cabeça nem aqui estava? Estava pensando no dia da manhã, na conta que tem que pagar, nas preocupações, ou às vezes até no feijão que você tem que botar no fogo quando chegar em casa. Ou preocupado com outras coisas. Às vezes você está aqui e a palavra, irmãos, quantas vezes a gente está, a ministração que veio do Senhor sobre nós agora, é que a nossa mente estivesse cativa, e a nossa mente é o maior campo de batalha, é o que nos faz viver as vãs repetições na vida cristã. Não precisa expor, mas quem aqui não já parou e falou: vou ter um tempo de oração, e começou a orar e daqui a pouco se perdeu, não estava nem mais orando e já tinha mudado para fazer outra coisa na casa? Não é verdade? Por quê? Porque você estava com certeza fazendo uma vã repetição. Estava fazendo algo que você já não estava percebendo, o que estava orando, o que estava declarando, como estava falando. Uma vida assim, querido, é uma vida vazia. Ela é vã. É uma vida que precisa de significado.
E eu quero mergulhar com você, porque quando em Lucas, né, esse mesmo relato no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele fala, olha, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Quando eles falam isso, no Evangelho de Lucas relata que os discípulos falam assim: mestre, então ensina-nos a orar. Em Mateus já pula direto quando Jesus diz, olha, vocês quando orarem vão orar assim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A oração do Pai Nosso, pode projetar aí para mim o início da oração do Pai Nosso. É a oração mais radical, mais sinistra que alguém pode fazer. É uma oração ousada, uma oração, eu ouso dizer que até perigosa. E as pessoas não se dão conta do que estão orando. Então eu quero meditar com você nessa noite, você que está aqui, você que está conosco de maneira online. Eu quero meditar com você nessa noite sobre esse ensino do Senhor. Ele começa dizendo o seguinte, irmãos, ele vira para os discípulos e fala assim, olha, quando vocês orarem, vocês orem, Pai Nosso. Quando Jesus fala assim, quando você for orar, não fala Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Jeová, Jireh, Senhor Criador. Mas você vai dizer Pai Nosso. Você vai dizer Pai. Quando Jesus traz esse ensino, você não está entendendo que Jesus ali está desconstruindo algo que o judeu preservava, que era o nome de Deus. Era o prazer e a reverência que o judeu tinha de chamar Deus como Deus Todo-Poderoso. Você sabia que os escribas, quando iam escrever, principalmente o Antigo Testamento, que eles iam escrever o nome de Deus, eles tinham um ritual de lavar as suas mãos antes de escrever Yahvé ou Jeová, para escreverem o nome de Deus? Olha a tamanha reverência. E Jesus vem desconstruindo algo na vida daqueles homens judeus legítimos e diz para eles assim, não, quando vocês orarem, orem assim, Pai, Abba Pai, é o Pai que cuida, é o Pai que sustenta, é o Pai que dá vida, é o Pai que vai fazer por você algo que somente um pai faria por um filho. Jesus começa quebrando os paradigmas, irmãos. E muitas vezes a gente, quando lê a oração do Pai Nosso, ou quando declara a oração, a gente não percebe o que está acontecendo. O que Jesus está nos ensinando por trás disso. Nós temos um Pai. E aqui já começa a nos quebrar também, irmãos, porque eu quero que você ouça tudo que eu vou falar nessa noite e você compare isso à sua vida e também à sua vida de oração. O que você tem orado? Como você tem orado? Porque Jesus está me ensinando a você que o chamado à oração é um chamado a relacionamento de intimidade de pai e filho, de filho e pai. Quando você chega na casa do seu pai, você que já está casado, você chega na casa dos seus pais, você fala assim, dá licença, posso entrar? Você faz assim na casa do pai e mãe? Você fala assim, por favor, pai, mãe, por favor, você pode me servir um pouco de água? Como é que um filho entra na casa do pai? Normalmente. Chegou, o filho do pai nem viu, meu irmão. Esse desavisado que já era para ter metido o pé e tá ali, ó. Tem vários memes, né? Do filho saindo da casa do pai, foi visitar os pais, aí sai cheio de pote, aí sai com a airfry na mão, aí sai, porque é a casa do pai, da mãe, a casa da intimidade. Abre a geladeira, ué, mãe fez isso, nem me contou e nem me chamou. Eu vou levar um pedaço. Você leva o pirex, aí deixa um pedaço pro pai e pra mãe. Que sofrência, né, irmão? Sem que orar mais. Aí, ó, Jesus está denunciando aqui.
Então Jesus, ele está quebrando o paradigma e está falando: começa na sua vida de oração, relacionando a sua paternidade. Irmãos, hoje você vai orar diferente na hora de dormir. Se não tiver palavra, você ora o Pai Nosso, está tudo certo. Mas ora não vazio, ora com entendimento. Então ele fala, o Pai. Um pai que muitas vezes o meu modelo de pai terreno foi devastador. E foi mesmo, né? Eu estou falando assim, foi mesmo. Um modelo de pai cruel, um modelo de pai mentiroso, um modelo de pai distante. E de repente Jesus vem e fala assim: olha, Viviane, quando você for orar, você diz pai, paizinho, Abba pai. Como, né? Como? Se o meu modelo de pai foi diferente, às vezes seu modelo de pai foi rígido. Um pai distante, um pai que você não podia chegar e falar qualquer coisa na hora que você queria. Mas ele está dizendo assim: ei, ainda que o seu modelo de pai terreno tenha sido difícil, ainda que o seu modelo de pai terreno não tenha sido da maneira que você sonhou, ou da maneira que você necessitava, eu sou o pai, e através de Cristo Jesus, me revela a você como um pai que ama, um pai que zela, um pai que guarda, um pai que protege, um pai que provê. É o pai. O segundo ponto que Jesus quebra nessa oração do Pai Nosso é que ele diz que o Pai é nosso, Mazinho. O Pai é meu, o Pai é seu. E aí Jesus quebra na vida do homem algo chamado individualidade. Deus não nos chamou para ser isolado. Ele não nos chamou para ser sozinhos. E ele diz assim: o Pai é meu, o Pai é seu, o Pai é nosso, e isso nos torna irmãos. Só que aí nesse pacote, muitas vezes você é irmão de quem você não gosta. E isso nos trata. Muitas vezes na oração do Pai Nosso, o Pai é nosso. Então eu sou irmã do pecador, eu sou irmã daquele que foi absurdo na justiça, daquele que eu condeno. Mas a graça de Deus, o poder de Deus, o Pai nos torna irmãos. Então ele fala e vem quebrar um paradigma de unidade. Você sabe o que era para um judeu, meu irmão? Pai já era absurdo. Dizer que o pai era nosso e fazia a gente irmão era absurdo. Judeu chamar alguém de irmão. Pra você sentar para comer com o judeu é só se tiver muita intimidade. Então você entende como é uma oração difícil, uma oração desafiadora. Fala para essa pessoa que está do seu lado: tem jeito não, o Pai é nosso. É algo maravilhoso, irmãos. É algo desafiador. Aí ele vem na segunda parte dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Então Jesus, ele fala no modelo: olha, você chama o Pai, chama ele de Pai. Ele não é o Deus, ele é o Pai. Ele é seu, ele é meu, ele nos une. Mas ele não está aqui nesse limite de terra. Ele está no céu. E quando Jesus nos ensina, ele está falando muitas coisas aqui. A primeira coisa que eu percebo que Jesus está nos ensinando, ensinou para os discípulos, é que o céu é um destino para mim e para você, porque o Pai está no céu e o Pai vem nos buscar. Então quando eu oro, Pai nosso que estás no céu, eu me lembro que há um céu, eu me lembro que há uma promessa. E aí eu me lembro que eu tenho que me preparar para o céu. Essa semana eu recebi uma palavra profética. A Danúzia entregou uma palavra profética para mim, para a igreja. Que o Senhor mandava, né, Danúzia? Que preparasse a igreja para o céu. E eu falei com ela: é uma palavra que me dá temor. Quando eu olho para a oração do Pai Nosso,
e Ele me aponta o que Ele está nos céus, eu entendo que os pensamentos de Deus são mais altos, que os propósitos de Deus são maiores, que aquilo que o Senhor tem para mim e para você é mais elevado, porque Ele não está na condição da terra, Ele não está vendo só aqui e agora, Ele está elevado nos céus, e dos céus Ele contempla todas as coisas, nos céus Ele detém todo o poder. É muito além, irmãos. Está nos céus. Quando em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías tem uma visão do trono de Deus. E ele diz: eu vi o Senhor num alto, assentado, num alto e sublime trono, e a glória e o manto enchia todo o templo. A visão de Isaías em ver o Senhor gerou em Isaías um temor, gerou em Isaías a condição de olhar para ele mesmo. E ao olhar para ele mesmo, ele disse: ai de mim, que sou pecador. Sabe, irmãos, quando Jesus ele nos ensina que Ele está nos céus, eu preciso entender que Ele é o Pai, mas Ele também é o Todo-Poderoso, grande eu sou. Isso fala de temor, isso fala de reverência. Nós que estamos vivendo numa época, querido, muito difícil, aonde tem uma geração que tratando Deus aí como camarada, o brother. Deus é legal. Deveríamos lavar nossa boca pelo nome de Deus, porque Ele está nos céus, governando sobre todas as coisas. E eu sou pequeno e pecador, estou na terra. Ele começa nos chamando a atenção para a intimidade de pai e filho. Ele diz que depende da nossa unidade. Ele chama atenção para a nossa unidade, como nós tratamos os nossos irmãos. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é pai e mãe, você gosta de ver filho brigar? Você fica feliz? Ele também não. Como é que um pai e uma mãe fica quando os filhos estão sem se falar? Quando os filhos estão magoados? Tem pai e mãe que é maravilhoso, né, irmãos? Eles começam a arrumar pretexto, começam a arrumar um negócio. Eu vi um filminho aí um tempo atrás, que os filhos tudo brigando. Aí a senhorinha da casa percebeu, começou a passar mal. Tudo ela passava mal, ai, desmaiava. Aí todo mundo se juntava em volta dela. Aí ela falava: conversa com ele, pede para ele. Mas era tudo fingindo, para fazer com que os filhos se falassem. Um pai e uma mãe, queridos, um pai quando vê um filho que não está falando com o outro, ele vai promover ambientes para que se falem, para gerar unidade. Mas ele também chama a nossa atenção, dizendo que o Pai, Ele está no céu. Você pode dizer: o meu destino é onde o Pai está, e eu vou me preparar para isso. Amém. E aí ele vem, queridos, falando algo: santificado seja o teu nome. E eu fico pensando, o que Jesus está querendo dizer com isso? Como o nome de Deus pode ser mais santo? Por que eu preciso, numa oração, dizer: santificado seja o teu nome? O nome dele vai ser mais santo se eu disser isso? Claro que não. Deus não depende da minha adoração para ser Deus. Mas quando Jesus nos ensina dizendo: santificado seja o teu nome, Ele está dizendo que nas minhas ações, na minha fala, na minha maneira de ser, eu santifique o teu nome aonde eu pisar. Que santificado seja o teu nome através da vida dos seus filhos. Que o seu modo de falar, que o seu modo de agir, que o seu modo de reagir santifique o nome daquele que é o Todo-Poderoso, que estás no céu, mas também é o seu Pai, o seu amor.
Santificado seja o teu nome. Você pode perceber que a oração do Pai Nosso, ela tem muita ligação com os 10 mandamentos, irmãos. Êxodo 27 vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, ó, como é que é rápido, gente. Vocês estão de uma... Quando eu fui falar vão, já tinha aparecido aqui. O povo vai dar bombom para vocês. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Santifica o nome do Senhor. Para de usar o nome de Deus de qualquer maneira. Para de dizer que Deus disse quando Ele não disse. Para de dizer que não disse quando Ele disse. Se não tem dúvida, não fale, meu irmão. A palavra vai dizer: ai daquele que disser. Santificado seja o nome de Deus na minha vida, na sua vida, através da minha vida e da sua vida. Seja santificado nos nossos relacionamentos, seja santificado no nosso dia a dia no trabalho. Como nós fazemos e administramos a nossa vida e a nossa casa, que o nome de Deus seja santificado. Sabe o que eu acho poderoso, irmãos? Que Deus decidiu unir o nome dele a nós, pecadores. Nós somos chamados filhos de... Quando alguém fala assim, conhece um pai de alguém, fala assim: ah, esse aqui é o pai de fulano. Ou então, ali, filho de ciclano. Se o ciclano for ruim, o que você pensa? Filho de peixe, peixinho é. Meu Deus. Ou então você pensa assim: como aquele pai tralha pode ter esse filho tão maravilhoso? Ou vice-versa, às vezes o pai é maravilhoso e tem um filho que só Deus na causa. Então, irmãos, o que Deus está falando é o seguinte: Ele decidiu compartilhar o nome dEle conosco, de sermos chamados filhos de Deus. Aonde você pisar, você é filho de Deus. Será que as pessoas estão olhando para mim, para você e falando: filho de Deus? Ah, não está parecendo filho de Deus, não. Está parecendo é filho do capiroto lá do andar de baixo. Cristo veio revelar essa paternidade de Deus a nós. E como que Deus fez isso? Atrelou o nome dele comigo. E eu sou chamada filha de Deus. Eu tenho um compromisso, queridos. E o meu compromisso é de fazer o nome do Senhor santo. Eu vou dizer para você, a sua oração, você tem incluído no dia a dia esse pedido de fazer o nome do Senhor santo? Na sua oração, você tem lembrado que Deus está nos céus e poderoso em todas as coisas Ele é? Como você percebe até aqui que Jesus não pediu nada para Ele? E muitas vezes a nossa oração mesmo parece aquela lista de demanda, parece até lista do mercado. Quero um disso, um daquilo outro. E a gente chega para Deus cheios de demanda, irmãos. Sabe qual era a maior alegria de Deus no Éden? Que todo fim de tarde ia para o Éden bater papo com Adão e Eva. Adão e Eva não tinham problema, irmãos. Viviam no paraíso. Tudo era maravilhoso. Quando Deus chegava perto de Adão e Eva, Ele não ouvia assim: ah, Deus, que bom que você chegou, que eu estou muito chateado, porque olha, Eva fez isso. Olha, eu estou muito chateado. E Adão, que olhou para fulano, não tinha fulana para olhar. Olha que coisa maravilhosa. Era um paraíso mesmo. Olha, porque Adão não fez. Deus, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria um carro. Deus, eu queria que o Senhor fizesse esse milagre. Não! Quando Deus chegava para ter um tempo com Adão e Eva, não havia demandas. Na conversa de Adão e Eva com Deus, havia o que? Contemplação. Adão e Eva, eles curtiam o Senhor, eles contemplavam a presença do Senhor, eles batiam um papo. Deus falava: é aquele ali, aquele animal cabeludo, como é que vocês chamaram? Ah, leão. Parece com o Senhor ele.
Acho que um dia vão falar que o senhor tem cara de leão. Porque ele é o melhor aqui, o mais feroz, imponente. E eles batiam um papo, eles se curtiam. Era um tempo de prazer. A nossa vida de oração, meu irmão, é uma lista de demanda. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus não sei o quê, Deus eu preciso, Deus socorro, Deus... E o final de tudo, em nome de Jesus, amém. Porque tudo que pedir no nome de Jesus vai acontecer. Para com isso, meu irmão. Não é isso que a Bíblia diz. Se fosse assim, estava todo mundo milionário. Porque o que mais o povo quer é riqueza e poder. Estava todo mundo em altos cargos e milionário. Tem nada a ver isso. Então eu estou aqui hoje chamando a sua atenção. Como está a sua vida de oração? Jesus nos deu um modelo, irmãos. Volta lá para mim na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Eu santifico a minha vida, porque eu entendo que o teu nome tem que ser santo. E como filha de Deus, eu preciso ser zelosa. Eu preciso ter reverência. Eu preciso ser alguém que as pessoas olham e falem: ali vai uma verdadeira filha de Deus. Porque, irmãos, tem certas orações que nós fazemos que Deus deve falar do céu: meu eu, né? Meu Deus não, é meu eu, né? Custou para entender, né? É sério que essa pessoa está orando isso? Meu filho deixou um modelo? Relacionamento, unidade, a declaração do maior poder e autoridade de estar nos céus. E santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ai, 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 ai. Me diz se não é uma das orações mais fortes, irmãos. Você já tinha parado para pensar nisso? Venha a nós o teu reino. Deixa eu falar para você o que mais o ser humano quer: reino próprio, justiça própria, poder. O que mais o ser humano quer? Construir um reino, construir um império. E aí Jesus vem nos ensinar a fazer uma declaração. Não é você que vai estar em destaque. O reino não é seu. O reino não é para você. O reino não é para satisfazer a tua justiça própria. Venha o reino de Deus. E aí, querido, essa palavra "vem o teu reino", ele quebra muita coisa. Ele quebra uma teologia triunfalista que muitos pastores por aí têm pregado. Que aí não pode tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que toca. Peraí, Jesus era ungido e morreu na cruz. Os discípulos de Cristo, se você for olhar, mortes terríveis. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O outro foi tacado num óleo fervendo. O outro foi morto apedrejado. E você? Ai, ninguém pode falar mal de mim, que eu sou ungido do Senhor. Ai, daquele... Para com isso, o reino não é seu. O reino não é sobre você. O reino é de Deus. Que venha o reino dele e que você se submeta ao governo dele. A pergunta é: as suas orações têm tido clamor para que o reino dele se estabeleça? Para que a glória dele se estabeleça? Porque quando o reino dele se estabelece, eu diminuo, irmãos. Quando o reino dele se estabelece, eu, queridos, vou para trás. Eu tenho que me esconder atrás da cruz, porque quem tem que aparecer é ele. Sempre quando eu vou pregar em lugares, eu falo assim: Senhor, que as pessoas lá nem me lembrem o nome. Não lembrem nem meu nome depois, não tem problema. Mas que elas não esqueçam a palavra que está sendo ministrada do altar. Aí eu fui pregar numa igreja lá em São João de Meriti, uma igreja linda que nos acolheu com tanto carinho. E preguei, uma igreja grande, e ministrei a palavra. Depois a irmã foi fazer um convite para pregar, falou: pastor, eu não lembro seu nome de jeito nenhum. Aí eu pensei assim: meu Deus, que coisa horrível, como é que não lembro meu nome? Tinha até cartaz com meu nome. Aí eu me lembrei da oração que eu faço, que eu quero que as pessoas não lembrem meu nome. Porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, irmãos.
e nós desejamos muitas vezes. Aí ele vem quebrando mais ainda. Parece que Jesus está moendo. Eu fico imaginando, querido, pensa, judeus, discípulos, ouvindo essa oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe que tipo de oração é essa? Oração que destrói sonhos. Deus, eu quero a tua vontade, ainda que a minha não se estabeleça. Eu quero que o Senhor faça, não o desejo do meu coração, mas o desejo do teu coração, ainda que o meu coração sangre. Me diz se é fácil. É fácil orar o Pai Nosso? Dá para orar o Pai Nosso lá no vestiário? Dá para orar o Pai Nosso no camarim? Dá para orar o Pai Nosso de qualquer maneira, irmãos? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Novamente engrandecendo a vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 2. Vai dizer que a vontade de Deus, ela não é para ser vivida, mas é para ser experimentada. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, eu experimento da presença e da glória dEle, e permito com que a vontade dEle seja impressa em mim, e a partir de agora não se torne mais a vontade dEle somente, mas eu me rendo e me submeto, e assim se torne a vontade do Filho e da Filha de Deus, porque se uniu ao Senhor. É a oração do Getsemane, queridos. Como Jesus orou no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então você entende, querido? Olha que nível de oração radical. A oração, pedir que seja feita a vontade do Senhor, é abrir mão de sonhos, é abrir mão de projetos, é abrir mão de tudo. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui gosta de abrir mão da sua vontade? A gente não gosta de abrir mão da nossa vontade para coisas simples, banais, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro de casa. Às vezes para fazer a comida, que a gente quer comer um negócio, a gente peita até o fim, que é aquilo. Tem uns que são mais que o outro, né, irmãos? Não olha para o lado não, que pode comprometer. Mas tem um povo que tem uma vontadezinha forte, né? Forte. E fica bravo quando a vontade dele não é cumprida. Então essa palavra é muito poderosa. Aí no versículo seguinte, ele começa a pedir. Gente, é lindo demais. Aí olha o pedido de Jesus. Olha o que Jesus ensina a gente a pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Gente, quem faz um tipo de pedido desse? Alguém aqui pede pão para hoje só? Só na padaria, me dá um pãozinho fresquinho agora, hoje. Quando Deus, Ele está através de Cristo nos ensinando a orar e falando, olha só, pede o pão nosso de cada dia hoje. Ele está quebrando uma teologia da prosperidade, irmãos. Muito Jesus vai fazer ficar rico, glória a Deus, se fizer, lembra-te de mim onde estiver. Mas uma coisa não é promessa. A promessa é que em Cristo Jesus nossas necessidades seriam supridas. E o pão nosso de cada dia hoje é uma declaração de dependência. Eu oro hoje, eu peço hoje. Por quê? Porque o pão de amanhã eu vou pedir amanhã. É de buscar todo dia. É de buscar toda hora. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus, me trata como eu trato as pessoas. Você já orou assim?
Faz comigo, Jesus, igual eu faço com as pessoas. Como eu perdoei o meu pai que foi abusador, o Senhor me perdoa. Como eu perdoei aquele pastor que me espizinhou, que me machucou, o Senhor me perdoa. Como eu perdoei o meu irmão, o Senhor me perdoa. Como eu trato o meu irmão com carinho, me trata com carinho. Me diz, querido, se não é uma oração mais radical. Eu vou falar para você, tem que ser forte para fazer essa oração. É tão forte essa parte, que é o único pedaço da oração do Pai Nosso, olha isso, pastores, que Jesus tem que explicar. Lá no verso 14, 15. Ele termina lá no verso 13. Teu poder, o reino e a glória, amém. Aí Jesus vai explicar sobre esse pedacinho, de tão forte que é, irmãos. Aí ele diz aqui, ó, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus entende que precisa explicar mais. Olha, você vai orar daquele jeito, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu quero lembrar isso a você. Simples. Se você não perdoa, não tem perdão para você. Se você não ama, não tem amor para você. Da maneira que você trata, você será tratado. Não nos deixe, volta lá, versículo 12. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus aqui está ensinando que nós não podemos depender de nós mesmos, irmãos. Ontem eu estava orando essa palavra, orei várias vezes essa oração ontem. E eu estava orando e falei para o Senhor, o Senhor ali está ensinando, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Eu vou pedir para o Senhor, tem tentação que vem, que de verdade eu posso cair. Se eu for cair, nem a tentação deixa vir, Senhor. Sabe, irmãos, o que Ele está dizendo é que nós somos pequenos, nós somos limitados, mas nós temos um Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que olha para nós, se compadece e nos livra das tentações. Porque, irmãos, deixa eu falar, todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos tentados. Você é tentado a murmurar. Você já murmurou, né? Caiu na tentação. Você é tentado a falar mal. Você é tentado a questionar o Senhor. Ah, se Deus fosse bom, essas coisas não aconteciam. Ah, porque Deus... Nós somos tentados, irmãos, levar o outro a pecar. Às vezes o outro nem tinha percebido uma coisa ruim, mas quando a gente menos percebe, a gente nem percebe, a gente está sendo um canal de tentação. A gente é tentado a olhar para o outro, a desejar as coisas do outro. A gente é tentado na nossa vida relacional, nos nossos sentimentos. Homens casados, mulheres casadas são tentados todo dia, irmãos. A internet está aí. Às vezes você está lá rolando um negócio, daqui a pouco aparece uma mulher se rebolando. Aí você fala, opa, o que é isso? De onde é isso? Peraí, não é coisa que eu acesso, mas apareceu aqui. Somos tentados todos os dias. Aí parece lá um cara todo estranho. Para a mulher, assim, dificilmente vai ser seduzida com um homem sem camisa, né? Pode ser assim, um homem lavando louça. Aí ela vai falar, ai meu Deus, o meu não faz isso. Já viu aqueles memes? O marido quer seduzir a esposa, né? Vai lá, começa a lavar a louça, manda beijinho. Aí vai lá, pega a vassoura. Aí a mulher, opa! Brincadeiras à parte, irmãos, somos tentados todos os dias. A gente é tentado a reclamar. A gente é reclamão, irmãos.
Quem é que reclamou que hoje estava frio? Não precisa se expor. Não é aquele comentário, ai, tá frio, né? É, ai, misericórdia, que frio, que desnecessário. A gente é tentado, irmãos, todos os dias. Aí Jesus fala assim, olha só, quando você orar, ore por você. Ore para que você não ceda à tentação. Ore para que você fique firme. Ore para que você continue santificando o nome do Senhor. Às vezes a gente ora por tanta coisa, né, irmãos? A gente não ora pela gente. E aí ele finaliza, ele nos ensina aqui nesse final. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode ficar de pé, já estou finalizando. O Ministério de Louvor já pode subir. Mas ele está aqui declarando, querido, ele está dizendo o que o mundo, o que Satanás desejou, o que muitas vezes o homem carnal deseja. O homem carnal, ele deseja reino, ele deseja poder, ele deseja glória. Então o Senhor, ele está dizendo, olha só, tudo que você deseja para você, entrega para Deus. Porque a glória é só dele. Lembra que ele começou já santificando o nome do Senhor. Lembra que ele começou declarando que estás no céu. E ele finaliza marcando isso, dizendo, olha só, aquilo que Satanás desejou, que foi expulso quando Lúcifer, ele tentou, ele desejou ser como Deus. Ele queria o reino, ele queria o poder, ele queria a glória. Quando Satanás veio para tentar Jesus, ele falou, se prostrado me adorares, eu te dou todo esse poder, todo esse reino. E Jesus respondeu, só a Deus pertence todo o poder, toda a glória, todo o reino, só a Ele pertence. A glória de Deus, Ele não divide com mais ninguém. A glória não é para o homem, a glória não é do homem. E aí Ele nos ensina quantas vezes nós construímos e colocamos pessoas, a glória em pessoas, irmãos. A glória em coisas, em situações, quando a glória é de Deus. O diabo, ele quer a glória, ele quer a honra, ele quer o poder. E ele faz isso comigo e contigo. Ele nos incita sutilmente. Ele vai jogando nos seus ardis diabólicos e nos induzindo a querer a glória, a querer a honra, a querer o poder. Me diz se não é uma oração radical. Só para fortes. Projeta para mim aqui a partir do verso 9. Eu quero convidar você a orar o Pai Nosso comigo nessa noite. Mas não como uma vã repetição, não como algo vazio, irmãos. Eu quero convidar você a orar o Pai Nosso como você nunca orou. Você que está aí em casa, você que está assistindo online, ou da onde você está assistindo, às vezes uma gravação. Você que está aqui, porque tem um sentido em tudo isso que Jesus está falando. Coloque a sua mão sobre o seu coração. A minha pergunta para você é: como está a sua vida de oração? Quando você olha para a oração do Pai Nosso, a oração que você tem vivido, a sua demanda de vida de oração, você percebeu que muitas coisas que Jesus ensinou têm a ver com o que tem se encaixado nas suas orações? Nas suas orações você tem se preocupado com que o reino de Deus se manifeste? Você tem chamado o reino de Deus para a sua casa? Você tem chamado o reino de Deus para o seu local de trabalho? Nas suas orações você tem dito ao Senhor: Senhor, me livra das tentações, me ensina a santificar o teu nome. Nas tuas orações você tem dito para o Senhor: Senhor, perdoa, assim como eu tenho perdoado, me trata como eu tenho tratado. Porque eu vou falar para você, queridos, a maior campo de batalha tem sido na vida de oração de muitos.
Todo dia nós sofremos batalhas para nutrir uma vida de oração, para que o combustível que nos deixa caminhar esteja em dia, irmãos, esteja em dia. Vamos orar. Vamos orar o Pai Nosso juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Sabe, queridos, eu quero encerrar esse tempo orando por todos nós. E se você quer ressignificar a sua vida de oração, se você quer encerrar um ciclo e trazer um ciclo de orações significativas, e você quer marcar isso vindo no altar do Senhor, eu convido você, enquanto adoramos, sair do seu lugar e vir no altar do Senhor, para que você seja avivado na sua vida de oração. Sabe, queridos, precisamos disso. Todos nós precisamos disso. Às vezes você entende que o Senhor está te chamando para um tempo de oração mais profundo e você não tem tido forças, mas eu quero dizer para você que no altar do Senhor tem forças para que você ressignifique a sua vida de oração, para que o Senhor comece a tirar todos nós, irmãos, todos nós de uma mesmice e nos traga para uma vida de oração de efeito, de resultado, de graça. Então, se você precisa de um óleo novo, de um óleo fresco, para que a sua vida de oração seja pontual, seja intencional. Às vezes há áreas da sua vida que você está vendo que precisa orar e você não sabe nem como orar. Eu quero convidar você a vir no altar, porque o Senhor vai te dar estratégia, irmãos. O Senhor nos dá estratégias de oração. O Senhor nos ensina a orar. Jesus ensinou os discípulos a orar, e todos os dias o Espírito Santo nos ensina a orar. Ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe o que orar, você pode chegar diante do Senhor e chorar e falar para o Senhor: me ensina. Às vezes você tem causas que você já está orando há tanto tempo, mas eu quero dizer para você uma coisa: às vezes oramos errado, irmãos. A palavra em Tiago vai dizer que nós oramos errado quando oramos para o nosso próprio bem, oramos para o nosso próprio prazer. Então às vezes você está precisando mudar a sua maneira de orar. Se você precisa de um significado novo de oração, saia do seu lugar e venha aqui no altar. O Espírito Santo que vai te dar, não sou eu que vou te dar. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com vir até aqui, mas tem a ver com o altar do Senhor, que tem um óleo derramado, tem uma graça do Senhor, e Ele vai te ensinar como orar. Orar da maneira da qual os céus se movam por você, da qual o nome de Deus, que é o Todo-Poderoso, seja glorificado. Oh, aleluia.